em nossos corações. Eu vou usar o microfone aqui, se for o caso, vocês pedem para desligar, tá bom? Ah, precisa, né? Então tá bom. Cara, eu falo que precisa, porque senão o som não sai ali não. Mas se tiver aula, vocês falem, tá? Da última vez me procuraram, você não precisa de microfone não, tá me perturbando, você fala alto demais, você vai acelerando e tal. Ah lá, tudo bem, mas tá bom, a gente fala de Jesus, se você não empolgar, se você não falar com vontade, aí fica difícil, eu não dou conta não. É assim mesmo, mas a gente dosa o microfone, né, Miguel? Pessoal, nós vamos tratar do tema que foi proposto aqui, que nossa irmã falou, é um tema bastante sugestivo, considerando que nós estamos no início do ano, né? Então estamos dando um ciclo aí, está fechando um ciclo, e nós precisamos aproveitar esses ciclos, que é um movimento, aliás, muito pedagógico da vida, são por diversos ciclos que tem na nossa vida, com a proposta justamente da gente renovar cada um deles. 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano, 1 década, são ciclos que se abrem, que se fecham naturalmente. Então, por isso que é muito oportuno. Eu vou usar a tecnologia aqui para fazer uma leitura, embora não sou muito favorável para esse tipo de atividade, até usar, porque costuma deixar a gente na mão. Eu acho que atende melhor usando o verbo e a energia que a gente canaliza e a sinceridade da nossa fala e o desejo. Mas tem hora que você tem que, eu prefiro usar no individual, não no coletivo. Mesmo porque, aí, tá vendo? O trem já até saiu aqui, ó. Falando demais, né? É uma página aqui, eu vou buscar ela aqui de novo. É uma página do Espírito Militão Pacheco, que chama O Espiritismo Pergunta. Achei ela em outro lugar aqui. Aí eu vou lendo aqui para a gente conversar. É uma página que tem muita substância, fala ao nosso coração. Toda vez que eu leio essa página, eu fico refletindo muito a respeito. Então, o Espiritismo Pergunta de Militão Pacheco. E ele começa falando assim: meu irmão, não te permitas impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalho e descobrimento da Terra. Impressiona não? Não se permita impressionar. Só a guisa de introdução, né? Olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. O teu corpo físico define a tua atualidade do teu corpo espiritual. Teu corpo físico, isso é o que você está trazendo. O seu perispírito que plasmou esse corpo aí. Então, o seu corpo físico está definindo, é isso aí que você tem mesmo. Ele conseguiu plasmar dessa forma. Foi isso que você amealhou no tempo e no espaço. Já vivestes quanto nós mesmos, ele Espírito, Militão Pacheco falando, já vivestes quanto nós mesmos, vidas incontáveis, e trazes no bojo do Espírito as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na ronda de milênios. Milênios, velho. Milênios. Não tem espírito criado aqui agora não, tá, gente? Não tem espírito novinho aqui não. Não tem. Tua mente já possui nas criptas da memória recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Você tem isso aí. Não pensa que você não tem não, você tem. Teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes. Tuas irradiações através das roupas, seu corpo físico, tuas irradiações através das roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria no plano terrestre. Tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as nações. Você já foi poderoso e já foi inclusive escravo. Tuas energias genésicas, sexuais, de criação de corpo, tuas energias genésicas e afetivas já plasmaram corpos na configuração morfológica de todas as raças.
Teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões. Tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. Teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas do horrível às magnificências do belo. Teus ouvidos já registraram o ar de todos os tipos de sons e linguagens existentes no mundo. Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. Teu paladar já se banqueteou abusivamente nos acepipes de todos os povos. Tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas constituídas por todos os padrões da moeda humana. Tua pele, em cores diversas, já foi beijada pelo sol de todas as latitudes. Tua emoção já passou por todos os transes possíveis de renascimento e de morte. Eis, aí é o título da lição, eis porque o Espiritismo te pergunta: não julgas que já é tempo de renovar? Eu vou repetir. Diante de tudo que foi falado, eis porque o Espiritismo te pergunta: não julgas que já é tempo de renovar? Sem renovação, que vale a vida humana? Se fosse para continuares repetindo aquilo que já fostes e o que fizestes, não teria necessidade de um novo corpo e de nova existência para quem reencarnar. Prosseguirias de alma jungida à matéria gasta da encarnação precedente, enfeitando um jardim de cadáveres. Vives novamente na carne para o burilamento de seu espírito. A reencarnação é o caminho da grande luz. Aí vem o que fazer. Está falando assim: você já passou por tudo, meu filho. Você já rodou. Olha só todo o movimento que você imaginar, no tempo e no espaço, você já viveu essa experiência. Não está na hora de renovar, não. A gente está continuando quase que no mesmo ambiente que nós paramos, errando quase no mesmo lugar, indo e voltando no mau hábito, se a gente pode dizer assim, num vício de repetição, quase que há milênios fazendo a mesma coisa. O Espiritismo pergunta: não está na hora de renovar, não? Se não precisasse dessa renovação, você não reencarnaria. Aí ele vai dar aqui a receita do que a gente precisa fazer. Ainda bem que é coisa simples. Se fosse coisa mais difícil, a gente não dá conta. Então, saindo daqui, nós vamos sair desse movimento repetitivo, porque o Militão Pacheco deu uma receita para nós, falando em nome de Jesus. Então, a partir de agora, nós vamos sair, porque a receita é muito simples, viu, Miguel? Ele fala assim: ama e trabalha. Aí ele repete, assim: trabalha e serve. Ama e trabalha. Ponto final. Trabalha e serve. Trabalho está no meio de tudo aqui. Ama. Foi fácil, tá vendo? Ama e trabalha. Trabalha e serve. Você sai do ciclo vicioso de eu. Parece fácil, mas o conceito, o vocábulo aqui, ainda é bem filosófico para nós, né? Agora ele vai trazer um verbete para finalizar. Olha que interessante, gente. Como que ele coloca. E é difícil de entender, viu, Domingos? Olha para você ver. Ele fala assim: olha, perante o bem, ele está falando, olha, se você quer sair desse ciclo vicioso de repetir os erros e errar, e estar indo e voltando no mesmo lugar e perdendo a oportunidade que a gente tem da reencarnação, é a prática do bem. Ele fala: ama e trabalha, trabalha e serve. É o bem. Aliás, Kardec fala a respeito disso no Livro dos Espíritos,
perguntando os espíritos qual que seria, como que seria a caridade, como entendia Jesus. Ele pergunta os espíritos, responde aí, essa caridade que Jesus fala, qual que seria? E ele começa falando justamente o que o Pacheco está falando aqui: benevolência para com todos, não é assim? Indulgência para com a imperfeição do próximo e perdão das ofensas, que na verdade é um conteúdo bem extenso e filosófico, dá para falar de um por um, mas é o bem. E aí ele fala assim: perante o bem, porque a necessidade nossa é de fazer o bem ininterruptamente. Por isso que é benevolência para com todos, com todo mundo. Benevolência para com todos, na medida de suas forças. Não dá para parar o percurso, não dá, o movimento ele é constante. Não é ir ali fazer, fiz, agora já fiz minha obrigação, eu fiz algum benefício, já fui ali e levei. Não é isso. É estilo de vida, você vai optar por viver na atmosfera do bem. Se optou por viver na atmosfera do bem. Então ele fala assim, olha que bonito: perante o bem, que é o necessário para cada um de nós, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade. Você sabe de cor, né? Vou repetir: perante o bem, nós temos sido constantes em que, gente? Na inconstância. E nós estamos sendo fiéis ao quê? A infidelidade. Esquecidos de que, outro trocadilho agora, esquecidos de que tudo se transforma, com exceção de uma coisa: a necessidade de transformar. Eu vou ler esse parágrafo de novo, que vocês estão com cara que não entendeu. Eu estou olhando para vocês estão com cara, você entendeu, Paulo? Vocês estão com cara que não entendeu. Eu vou ler de novo, Paulo. Olha para você ver: perante o bem, porque a chave é o bem ininterrupto, se movimentar nessa direção. Quase sempre temos sido constantes na inconstância. Nós só somos constantes na inconstância, não vai. Fiéis, nós só somos fiéis à infidelidade. Não dá também, não. Esquecidos de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de transformar Bilitão em Pacheco. Não é extraordinário, gente? Toda vez que eu vou refletir em torno dessa página, pensando na proposta da gente conversar hoje à noite, pedindo intuição na espiritualidade, me vem um monte de coisa, cada hora vem uma coisa diferente, E eu fiquei pensando, já que nós estamos nesse movimento constante, tendo oportunidade e assim, perdendo muitas oportunidades e errando muito, qual que é o mecanismo da justiça divina para nos tirar dessa quantidade de erro, Antônio? O que a justiça divina, pedagogicamente, aí eu dei uma pista, prevê para nós, para nos tirar dessa roda de erro? Você vai, reencarna, faz um tanto de compromisso, volta e erra no mesmo lugar. Vocês têm ideia? Tem ideia? Qual que é o mecanismo da justiça divina para a gente sair desse movimento de erro constante? Qual que é o mecanismo? Vocês têm ideia? Ou não? A senhora falou, quase, mas não é bem questão, que a gente vem, estuda, e não resolve. Você vem, estuda e continua errando do mesmo jeito. Continua inimigo do outro, continua brigando com o outro, não perdoa, não coisa. O que, Você falou. Qual que é o mecanismo? João de Anjos falou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo também, que é o título de uma bem-aventurança. Qual que é, gente? Fala, gente. Os encarnados, por favor. Qual que é? Os encarnados sopraram aqui a dor. É a dor, que a dor iguala todo mundo. Viu? O microfone como é que já. Tá vendo? É a dor iguala todo mundo, igualzinho, fica todo mundo igual. Não tem jeito, já dizia Paulo de Tarso quando o navio foi naufragar, que aí agora não era prisioneiro mais, não, era todo mundo igual. Romano, professor, escravo, não tinha, o navio ia tombar. O que vale o seu título? A dor iguala a gente, ela é pedagógica, ela iguala a gente. Não é verdade, gente? Iguala. Aí pensando nessa dor, porque, na verdade, olha só, nós estamos falando da renovação, E estamos pensando no movimento da vida para propor essa renovação, porque a gente só fala de renovação, mas não se renova.
A gente só fala aqui, né? Igual Beth leu aqui, foi tudo muito lindo, né? Não foi? Gente, tá, a gente, leitura maravilhosa, a gente precisa renovar cada dia, é sempre uma experiência, todo mundo gostou, foi tudo bonito. Aí a gente sai e às vezes não renova. Militão Pacheco está falando isso aqui, ué. Quase sempre a gente está nesse mesmo movimento de constância na inconstância e de fiéis à infidelidade. Aí a vida pedagogicamente propõe para nós momentos difíceis, aflições. Aí Jesus é que fala assim: no mundo tereis aflições. Ele está falando assim: ó, talvez você vai ter aflição, viu, Paulo? Ó, eu não sei não. De repente você vai ter uma aflição. Não. Ele está afirmando, porque nós estamos em movimento, nós estamos em transição planetária, e é isso que acontece mesmo. Nós estamos num turbilhão de acontecimentos, e nesse período, talvez agora vai se agravar. Se agrava. Eu não estou falando de maus presságios, nós não estamos aqui fazendo apologia à dor também não. Ai, vem dor, quanto mais dor tiver para mim, mais eu evoluo. Não, pessoal, de casa, da internet, não é isso que eu estou falando, não. Joana de Anjos fala assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, mas não pense que a gente está querendo dor, não, porque é um mecanismo da justiça divina para te despertar para essa vida espiritual que a Beth deu na primeira lição aqui, para te despertar para o que é perene, para o que é verdadeiro, para que você não distraia. E aí, gente, eu pensei em uma situação que aconteceu com o evangelista Nara, que não tem jeito de falar de renovação sem falar de Jesus. Dá para falar não. Não tem nada superior ao Evangelho de Jesus. Não existe, você pode buscar onde você quiser. Por isso que eu falei, eu sou. Ah, não, mas Jesus é orgulhoso, mas ele fala isso, hein? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando assim: eu acho que eu sou o caminho, mas tem outros, tá? Se você quiser seguir outros, você pode. Não! Ele está falando, eu sou. É bravo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém alcança equilíbrio, felicidade, ninguém tem uma natureza íntima, equilibrada, ninguém está no movimento de sintonia com as leis divinas, se não trilhar por esse caminho que eu estou representando. É a representação, é a materialização do amor aqui na Terra. Então, gente, significa que nós todos estamos passando por movimentos, situações que a vida está nos apresentando, que está apertando para um e apertando para outro. Já apertou para você? De vez em quando aperta. Tá. Não vamos nem contar, né? Então vai apertando para um, aperta para o Baú, aperta para a Marisa, aperta para o Antônio, aperta para a Vanessa, aperta para a Mary, Miguel deve ter apertado, mas aperta para Domingo, um ou outro, vai apertando, porque é esse o mecanismo. Eu estava hoje lá na escola onde eu trabalho, reuni com 7 pessoas. Aí nós estávamos conversando, aquela conversa inicial assim, é bom, né? A gente joga a sementinha do Evangelho logo de manhã e fala: gente, olha, conversando, 2024 foi um ano assim, de muito aprendizado para nós. Aí eu falei, lancei a proposta: gente, porque vocês viram a quantidade de dor aqui na escola? Dor demais, dificuldade, mas igualou todo mundo, nós não ficamos muito melhor no relacionamento. A proposta de convivência, a partir desse movimento doloroso para cada um de nós, fez com que a gente melhorasse. Aí eu fui olhando para os 7 que estavam na sala e fui lembrando de casa a casa, citando muito rapidamente. Aí eu olhei para o outro e falei: esse ano para você foi pedreira, né? Porque seu marido desencarnou, o marido estava são, bem, acidentou e desencarnou. Aí eu olhei para a outra: para você também não foi fácil, sua mãe desencarnou. E não é tarefa fácil, não é? Ser separado de algum ente querido, não é tarefa fácil. Aí o outro também não foi fácil, porque a sogra desencarnou, e a sogra é igual mãe. Que talvez para muitos pode ser até uma alegria: a sogra desencarnou, não. Mas nesse caso não. A sogra era igual a mãe dela, e ela ficou super abalada. E eu olhei para a outra, só falei desencarno até agora, né? Olhei para a outra, o marido tinha, nesse ano, enveredou no alcoolismo, entrou num processo quase que de insanidade em razão do álcool, chegou em casa certo dia e destruiu a casa inteira e avançou nessa pessoa. E ela falou: nossa, ele sempre foi um homem bom e tal, mas não tem jeito, tive que separar. 2024, tive que separar e não tem como. Eu perguntei para ele: você para de beber para a gente voltar? Ele
Não, na hora que eu quiser eu vou beber. Então, acabou o casamento, eu estou divorciando. É doloroso? É doloroso. Aí eu olhei para a outra e falei, seu caso. Ela chegou em casa, e aí o marido passou mal, caiu, levou para o médico, detectou um tumor no cérebro. Aí correu fazer cirurgia, foi até a publicidade fazer cirurgia. A outra teve paralisia facial, o outro caso. Vou parar de falar aqui, né? Os 7 que estavam dentro da minha sala. Eu não vou contar o meu, não, tá? O meu eu não vou contar, só vou contar deles. Os 7 dentro da minha sala. Eu estou falando porque é muito, né, não, gente? No ano, e as pessoas estavam em volta de mim. Eu não estou pegando os de fora, não. Tem 130 servidores. Só peguei os que nós estávamos conversando na parte da manhã. Cabe muita reflexão. Porque eu comentei que a dor nos iguala, mas quando eu fui olhando caso a caso, eu vi que é real mesmo. Todo mundo, as pessoas até emocionadas, pelejaram um monte de água, né? E estão emocionadas. Nós não estamos percebendo o que vai estar acontecendo. A gente não está percebendo. Está acontecendo esse impulsionamento da lei divina para a nossa renovação. Ele está acontecendo. Significa, gente, que está agravando, está apertando o cerco. Está apertando o cerco. Nós podemos ter certeza disso. Mas o que fazer diante dessa perspectiva? O que fazer? Essa é a questão. Aí eu lembrei de uma passagem do evangelista, só para a gente procurar elucidar melhor, para conduzir os raciocínios de maneira melhor. Lembrei que o evangelista narra, outros narram também, mas ele desconecta um pouquinho as passagens, mas tem um evangelista que narra uma passagem que acontece 4 episódios com Jesus. Acontece 4. É um maremoto que acontece, que ele não tomba o barco. É o chamado endemoniado gadareno, que é um homem que está obsidiado, possesso lá com a quantidade do espírito, e é a cura a filha de um romano chamado Jairo, e a cura da mulher hemorroísa, que era uma mulher que tinha uma hemorragia na genitália que fazia 12 anos. O primeiro fato é o maremoto, mas eu vou contar ele por último, porque ele conduz, ele fecha o nosso raciocínio, para a gente entender qual que é a nossa perspectiva de renovação. Então, nós lemos a parte de Militão Pacheco, falando que não adianta nós ficar reencarnando se a gente não tiver uma perspectiva de renovação. Falamos que a vida pedagogicamente trabalha com a gente com a dor, com aflições, mas Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. E agora nós vamos mostrar outros episódios de dores e outros comportamentos, e também extrair metaforicamente, simbolicamente, o que quer dizer cada um segundo o esclarecimento dos Espíritos. Vamos pegar primeiro o endemoniado gadareno. Jesus está no mesmo do barco, está no mar morto ali, que não é mar, um lago de 30 quilômetros, mas é bem navegável, é um escândalo de gigante grande. Atravessa para o lado da ilha, chega em Gadara, o nome da cidade. Quando ele vai aproximando, que ele deixa o barco lá, que ele vai chegando, vem um homem todo barbudo, carcomido, que estava fora da cidade há muito tempo, e vai ao encontro dele. Senhor, filho de Davi, que tem comigo? O que você tem comigo? Vai ao encontro dele, questionando ele. E aí ele fala, né? Qual é o seu nome? Pergunta para ele, qual é o seu nome? Chama ele para a realidade dele. Chamou ele para a realidade dele. Ele estava possesso. E aí, a passagem é clara. Legião, chamo-me legião, porque somos muitos. Jesus, com um gesto de mão, admoesta a legião de espíritos, que sai dele, recobra a consciência instantaneamente, aqueles espíritos se precipitam numa vala de boxe, etc. Lá, essa primeira passagem, que aí a gente vai, para não perder o raciocínio, é um fato, mas que existe uma simbologia nesse fato, e que a gente precisa entender, e não é fácil de entender.
já vou falando que não é fácil. Quem estiver dormindo aí, no fundo, não vai entender. Certo? Quem estiver cochilando aí não vai conseguir entender. Então, pessoal, na verdade, nós viemos no tempo e no espaço com várias personalidades. A gente tem muita. Chega um determinado movimento da vida que o que a gente vai amealhando, a gente fica confuso de tanta personalidade, de tanta bagagem que a gente vai acumulando. Chega em determinado momento da vida, por causa da nossa desconexão para poder viver da forma que a gente efetivamente gostaria, por causa do nosso livre-arbítrio, violando a lei divina, você rompe com a lei, e aí você entra em processo de perturbação e desequilíbrio com esse mundoeira de persona ou de espíritos que você é e que na verdade está representado por uma multidão de espíritos. Um desequilíbrio, e aí você está vendo hoje um monte de gente desequilibrada, vindo um monte de memórias do passado, um monte de viciações do passado, que entrou em desequilíbrio por causa da falta de conexão. Só que ele quis melhorar, porque ele foi um encontro de Jesus. Ponto. Vamos para o segundo fato. O segundo fato, a cura da mulher hemorroísa. Então veja bem, Jesus, nesse primeiro fato, está narrando a situação de aflição, não é, gente? Uma situação de desequilíbrio, não é? Uma situação de alguém que está em desequilíbrio, possesso com uma legião de criação e de atração dele mesmo, e que retoma o equilíbrio ou o contato novamente com Cristo. Está certo isso? Está claro, pessoal? Isso aí? Está claro, não está? Então tá. Aí ele continua. Desce do barco. Quando desce do barco, é um fenômeno extraordinário, porque até os barcos que estavam atracados tombaram-se. E estavam no meio do mar. Como que não tombaram? O pessoal falou: vocês estão chegando, não tem condição, vocês não tombaram, não. Eu quero saber as peripécias. O que aconteceu que vocês não tombaram? Todo mundo tombou aqui na beirada, vocês estavam no meio. Foi um maremoto, foi uma turbulência, foi complexo. E os discípulos estão contando, e eles pegam aquela ruelazinha, as ruelazinhas, né? E vai caminhando. Depois que contou, chega essa mulher que tinha 12 anos, que tinha uma hemorragia. Ela tinha hemorragia. Pô, parêntese, né? A mulher, para aquela sociedade, no período de menstruação dela, ela está impura. Menstruação. Que é quantos dias, gente? Aproximadamente 5, 6, 7. Tá normal, você está por fora, hein? Aí, 7 dias, eu não fico contando, né? Aí, gente, 7 dias, ela é considerada impura. Imagina 12 anos. A mulher perdeu a família, tinha buscado todos os recursos que ela tinha a vez, perdeu os recursos, perdeu tudo. Buscou o sacerdote, buscou tudo, ela fez todo tipo de simpatia possível e não recuperou. Mas ela ouve falar de alguém que está curando a vida Galileia. Movida de esperança, ela caminha até ele. A dificuldade agora é encontrar com ele para ele curar ela. Então, olha, gente, Jesus andava com um manto. No manto tinha uma costura na orla. Era um bordado na orla, era comum para aquela sociedade. Aquele bordado não era por acaso, não. Ele simbolizava, toda vez que você olhasse para o bordado, você tinha que lembrar das leis de Deus, da lei divina. Se olhar para o manto, é um manto comum, como todo mundo veste. Se olha para o bordado dele, é para ele te lembrar das leis divinas. Só para a gente entender. A mulher, quando Jesus começa a passar para caminhar naquelas goelas, ela no meio daquele povo todo, ela esquadra, já magra, muito doente. Ela enfia a mão entre o povo e toca no manto, na orla do manto de Jesus. Ela encosta. Ela está andando, ele para e fala: quem me tocou? Quem me tocou? Aí vem Pedro, né? Para frente, só ele. Pedro: Senhor, mas são tantos que te comprimem, te apertam. Olha a multidão, como é que nós vamos saber quem te tocou? Aí ele diz: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saíram virtudes. Jesus é o dispensador de virtudes por excelência. E aí ele olha para trás,
ela vendo que ele estava vendo ela já no chão, porque na hora que ela toca, ela sente que estanca a hemorragia automaticamente, e o estado dela modifica, e ela olha para trás, olha para ele e fala: Senhor, foi eu, Senhor, foi eu guardava a certeza que te tocasse eu seria curado. E ele chega próximo a ela com acolhimento, fala: tua fé te curou, vai em paz, filho. Uai, não foi Jesus que curou, não? Foi a fé dela, o movimento foi dela, foi ela que movimentou, ela que foi na direção, ela que buscou. Simbolicamente, sangue significa para nós, encarnado, o que, gente? Se você perder sangue, o que acontece? Morre. O sangue não é vida para nós? Você perdeu o sangue, é falência múltipla dos órgãos, você falece. É a simbologia, vamos tirar a simbologia da passagem. A mulher estava perdendo sangue, ela estava perdendo vida. Ela busca conexão porque ela desconectou em algum momento da vida dela, assim como um endemoniado gadareno, com as muitas personalidades que ele tinha, chamada a multidão lá, a legião de personalidade que ele tinha. Ela também desconectou em algum momento da vida. Ela só para de perder sangue quando ela faz a reconexão novamente. Mas nós estamos falando de uma dor, não é? Nós estamos falando de uma dor, ela está passando por dor. Primeiro endemoniado, depois ela, passando por dor, passando por dificuldade, porque no mundo tereis aflições. E o processo, o mecanismo é justamente esse. Mas ela buscou, por isso que ela falou: tua fé te curou. Dali eles partem, porque vem todo mundo correndo para pedir ajuda. Justamente sai um romano, ele sai, ele abaixa, vamos dizer assim, ele abaixa da autoridade de romano para estar com Cristo, para estar com o mestre, para pedir ajuda para a filha dele que estava doente, quase morrendo em casa. E aí Jesus fala: eu vou lá. Quando ele vai caminhando, o pessoal vem e para, não vai precisar de sair mais, porque a menina já está morta. E eu falo: ela não está morta, porque eu sou Jesus. Eu sou o Cristo, ela não está morta, não está. Quando ele chega na casa, eles já estão lá cantando, tem as carpinteiras, não tem? Que pagava eles, não tem? Pagava, então eles rezavam, tocavam flauta, para encomendar lá, era a cultura da época, era pagado. Não, nós já estamos cantando aqui e tudo mais, e ele não importa com isso e fala: não, ela não está morta. Chega lá, nesse momento de aflição da família, de Jairo, que foi humilde a ponto de buscar ajuda, saiu da posição dele, saiu de lá e procurou, caminhou a ponto de buscar ajuda, e aí ele recebe a ajuda, porque Jesus chega e diz para a menina que está deitada na cama: Talita cumi, menina, levanta. E ela levanta, sai da aflição dele, vai procurar Jesus, é a conexão, e a menina levanta. Vamos para o último agora, é o maremoto. Esse aconteceu foi primeiro, mas eu estou contando ele por último. A turbulência, o negócio está lá, toma que não toma, a coisa está acontecendo, está complicado, muito vento, o mar vai tomar. Diz o evangelista, Jesus estava dormindo no barco. Depois nós temos que conversar sobre isso aí, dar uma palestra, viu, Miguel? Jesus estava dormindo no barco. Aí, domingo, os discípulos foi lá correndo: Senhor, o mar vai tomar, Senhor, o mar vai tomar. E balançou ele: acorda que perecemos, vai todo mundo morrer, Senhor, e tal. Eles estão certos de fazer isso? De acordar Jesus para salvar eles? O médico falou que está certo, tá? Tudo bem, gente, não estou discordando não. E aí Jesus podia acordar assim: não, gente, que bom que vocês me acordaram e tal, porque estou tranquilo, né? Não vou lá ver o que está acontecendo e tal. Não, Jesus fez isso não. Lê lá a passagem 3:1. Jesus falou: raça incrédula e depravada, até raiou com eles, até quando estarei convosco? E com um gesto de mão só na proa do barco lá, ele aplaca a tempestade, volta tudo ao normal, Betinho, fica tudo tranquilo de novo. 4 movimentos de dor. Por que Jesus, por que ele levantou dessa forma? Jesus fala assim desse jeito? Por quê? Uai, Jesus, peraí, o bicho está pegando do teu lado, não vou te procurar, não? Você procuraria, não procuraria, não? Você procuraria? Você é de casa aí, procuraria? Ah, todo mundo procuraria. Não é essa a questão, pessoal. Pensa bem, raciocina comigo.
Aqueles discípulos que estavam lá no barco, os 12, viu Jesus andando sobre as águas, viu Jesus com um punhadinho de pão e uns peixes, alimentando 3.000 pessoas, viu Jesus curando leproso dos pés à cabeça, viu Jesus curando cego de nascença, e estava apavorado porque ia morrer, estava apavorado, estava desequilibrado, completamente desequilibrado, porque ia acontecer um fenômeno ali, porque ia morrer, estava desequilibrado, e foi em Jesus, não é? Jesus podia ter levantado e falado: pessoal, tranquilidade, vocês estão comigo, cabecinha aqui no meu ombro, xará. Ô, gente, vocês estão comigo, vocês não viram o que eu fiz, não? Põe a cabecinha aqui no meu ombro. Jesus, ó, raça de incrédulo, até quando estarei convosco? Vocês têm todo esse movimento que vocês estão vendo e vocês desequilibram? Vocês apavoram? Vocês entram em processo de desequilíbrio? Está aí a questão, pessoal, no nosso processo de renovação. Tem dores, nós estamos num momento crucial das nossas encarnações, nós já perdemos muitas oportunidades, então não é o movimento, a situação que a vida vai te apresentar, não é o desenho que você está inserido, não. É que tipo de resposta que você dá, é qual a resposta que você dá para a vida, porque todo mundo vai ter situações e vai ter dor, vai sair bem aquele que no meio da tempestade não perde o GPS espiritual. Aí você tem um GPS de localização, a conexão com Deus. No meio da turbulência você fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa lição? Está duro para mim, mas o que o Senhor quer que eu aprenda? Senhor, eu não vou desistir. O que eu vou aprender com isso? Não vou entrar nisso aqui, não, eu sei que isso vai passar. Senhor, eu sei que eu sou espírito imortal. Eu não perco a conexão no momento da turbulência. É isso que está acontecendo agora. As pessoas estão desesperando. Tem uma chuva forte, está caindo para todo lado. Você sai correndo para todo lado, perdeu o rumo, cai até no buraco. Aí está todo mundo correndo para ali, você sai correndo. Por que eles estão correndo? Você nem se pergunta. Você perde a sua individualidade, você entra no meio do coletivo. E é essa a dificuldade hoje. Você tem que buscar, é a resposta que você vai dar. Não se preocupe, a vida vai oferecer um monte de situação para cada um de nós aqui. Não é situação, não, é a maneira que você chama Jesus. Então a doutrina espírita não vai tirar sua dor e nem sua aflição, não. Não vai tirar, não. Você passa para aquele momento, só que você não precisa estar desequilibrado, você não tem que estar desequilibrado, você não tem que estar apavorado. Não, ela não vai tirar, porque o que você tem que passar é porque você precisa de passar. Mas desequilíbrio não. Desequilíbrio não. Os discípulos, os 4 episódios de dor, você só melhora, vamos dizer assim, quando você tem reconexão com Cristo. Os discípulos estavam apavorados, mesmo sabendo de tudo que é sabido, igualzinho nós, espiritistas. Apavora no primeiro obstáculo, mesmo sabendo de tudo que você sabe. Aí você acorda Jesus daquele jeito. Jesus, não, vai na tranquilidade. Na tranquilidade. Não perde seu foco. O propósito, não perde o propósito da sua vida. Você não pode perder. Não fica, perdi. Agora como que eu vou? Não sei o que eu vou fazer. Eu vou igual todo mundo. Eu quero ser igual aquele. Aí apresenta outro no Instagram, eu vou ser igual aquele ali. Aquele ali é melhor. Não. A senhora, sim, da sua vida, da sua encarnação, para você sair desse movimento de erro constantemente, toma a rédea, não perde o foco, não. A primeira coisa é você saber qual que é o propósito seu enquanto espírito. Se você não souber, como é que você mantém ele? Você já está perdido. Qual que é o propósito? O que você está fazendo aqui? Qual que é o seu compromisso? Que tipo de conexão que você tem com o Criador? Vai depender da vida que você leva. Se é mais suave ou está mais apertado. Se estiver bom para mim, eu estou bonzinho com Deus. Se estiver ruim, Senhor, eu não estou muito bom com o Senhor, não. Como é que é? Depende da experiência que Ele te dá? Ou você mantém sua conexão com qualquer situação? Você está conectado com Ele? Ou você perdeu o GPS espiritual? Sua sintonia? Você perdeu por causa do maremoto, da turbulência, e vai chamar Jesus nesse desespero todo? Até quando você vai chamar nesse desespero todo? Então a questão toda para nós é essa. Conheça o seu propósito espiritual, não perde a conexão, não. Você sabe qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito? Você já imaginou que você é espírito? Você já imaginou tudo que o Militão Pacheco falou nessa página aqui? Você já pensou nisso? Que você tem compromisso aqui? Você já imaginou que
você vai ter que dar seu quinhão, seu trabalho, que a vida vai apresentar questões para você, você tem que dar a sua contribuição. Você já pensou nisso? Você já pensou que você pode fazer planos e que se você desencarnar não tem problema, que você continua com os planos? Você tem convicção que você é espírito imortal ou não? Então, saber primeiro qual que é o seu propósito, para você grudar nele, não perder o mundo. É o plano. Qual o plano que você tem do ponto de vista espiritual? Qual o plano? Você já fez um plano? Você fez um plano, Paulo? Você tem um plano? O propósito não é o plano? Você tem que fazer. Como você vai cumprir esse propósito? E aí você tem que utilizar a ferramenta para ter um plano. Por isso que o ciclo, né, fecha o ano, fecha o dia, aí você tem ferramenta, tem um plano. Aí bola um plano para você. Você tem que bolar um plano para você intelectual, espiritual. Você precisa ter um plano. Se você não tiver um plano, você vai perder o foco, o propósito. Põe algumas coisas na sua cabeça, fala, aconteça o que acontecer, não saio da prática do bem. Aconteça o que acontecer, eu não saio da prática do bem. Para isso tem ferramentas. A primeira delas, eu vou citar. A primeira, a prece. Gente, passa um monte de problema na nossa cabeça, um monte de coisa. Se você não agarrar na prece, eu já abro o olho e falo, Senhor, mais um dia, Senhor, não estou muito bem, não. Será por quê? Também imperfeição, não vou preocupar com isso não, né, Senhor? Amanhã eu durmo melhor. E entra, bate um papo com ele. E conversa, bate um papo com nossa e tal, e corra ali e faça um trem. Acho que eu vou levantar, tem um tanto de obrigação para fazer, não vai dar tempo, acho que eu vou fazer uns dedos de banda também, minha esposa, né? Vou lá, vou fazer umas coisas que eu tenho para fazer, eu já começo ganhando um pontinho com ela. Um boninho, um trenzinho, vou lá, lavo o canil, aí aquela corda, leva um café na cama, você é quase direto. E fala, toma um cafezinho, então lá no canil já lavei, já tratei das galinhas, então, nossa, porque a manifestação do meu amor para ela, a expressão em tarefa que eu ajudo ela, que facilita a vida dela, essa é a expressão. Cada um expressa de um jeito, e aí eu vou em prece, em oração, eu vou para o serviço em oração, eu vou passar um aperto, nossa, esse Deus erro, Senhor, não foi minha culpa, mas se foi também, Senhor, minha imperfeição e tal. Prece, gente, sem prece, não tem conexão. Por isso que o Espírito fala, a oração te aproxima de Deus, isso é simbologia. Você só entra em conexão com a sua essência espiritual com a prece. É isso. Que é essa reflexão com o ser superior que governa os nossos destinos. Que não precisa de parar, fechar o olho, fazer qualquer coisa. Não precisa nada disso não. Isso é noite e agir. Se você não fizer, você não vai dar conta. Você não consegue. Por isso você vai ficar sem fazer renovação. Não vai fazer. Ninguém pode abrir mão disso. Você não dá conta. Os Espíritos falam isso. A gente precisa ser olhado nessas ferramentas. Boa leitura é uma ferramenta. Boa leitura. A leitura já é maravilhoso, né? A boa leitura, entrar no mundo de quem está lendo. Boa, porque tem muito conteúdo tóxico, conteúdo ruim, que te leva para uma sintonia ruim. E a gente está sendo bombardeado de psicosfera, às vezes, pesada, pestilenta. Se você não se preservar, como você preserva o seu corpo físico, você toma banho todo dia, escova os dentes e tal, aquele trem todo, você faz, você cuida, você vai no médico de vez em quando, você faz atividade, preservando o corpo. Se você não se preservar espiritualmente, você não consegue fazer renovação, não. E a preservação é essa. Você cuida, boa leitura, você precisa dessa boa leitura, você abre o Evangelho, você reflete sobre ele, você fala sobre a vida. Você escolhe as companhias que você anda. Alguns estudiosos falam que você é a soma das companhias que estão ao seu redor. Alguns falam que até 5, 6, 7, né? Escolhe a boa leitura. Você escolhe as pessoas que você anda. Tem que escolher, gente. É isso mesmo. Eu não vou andar com qualquer um. Eu não vou. Você me desculpa. Eu não vou. Eu não vou. Quem vai estar comigo é quem eu escolho. Quem está buscando a mesma sintonia. Sabe por quê? Porque senão eu vou ter problema. Eu não vou dar conta. Concordam, gente? Eu escolho, eu falo, não, você é espírita, eu sempre fico escolhendo os outros, escolho. E eu quero lidar com o meu estresse. Estresse, gente, não é nada ruim, não. Estresse é energia que você precisa gastar para dar conta dos seus compromissos, das suas responsabilidades. Quando você fala, eu estou estressado, é que você está gastando mais energia do que você tem. Aí você fica uma defasagem. Mas cada um tem o seu estresse. Cada um tem o seu, não é? Eu não pego estresse de ninguém, nem das minhas filhas, nem de ninguém. Cada um pega o seu e fala, não, isso aí eu sei que vai resolver. Eu
não entro nessa não. Eu dei, não, isso é com você. Não, tô fora, né? E tal. Não, isso é com você. Foi igual a Vânia, eu esqueci ela, daí não. A Vânia hoje mandou, nós conversamos muito, né? O dia inteiro com a do Alberto. Ela falou comigo assim, eles vieram, né? Eles estão no albergue, aí estavam com o veículo dele, aí ele falou, como é que nós vamos fazer com o carro deles? Eu falei, Vânia, isso não é problema nosso, não. Você fala que vocês podem deixar aqui, tem câmera aqui na frente, não tem problema não. Ele é que vai resolver, você está preocupado com o veículo dele? Não, nós vamos acolhê-los. Isso não é problema não. O que eu quero dizer, muito amorosamente, que isso é com eles. Não posso querer pegar tudo, não, e agora? Vai roubar o carro dele, não. Ele tem a cota de responsabilidade. Eu falei com ela muito amorosamente, né? Eu falei, não, preocupa com isso, não tem problema nosso, não. E ele vai ver como é que ele vai fazer, você vai levar para o estacionamento. Ela estava extremamente preocupada, porque é bondosa demais. Ela está extremamente preocupada, mas e o carro dele? Eu falei, não, eu não estou preocupado com o carro dele, não. Eu quero é colher a família toda, a gente quer levar, a gente quer cada um com o seu. Tem um amigo nosso, ele estava me mandando as mensagens e tal, aquele negócio, toda coisa de serviço, coisa envolvendo coisa e tal. E aquele trem, toda a mensagem era uma mensagem que me cobrava aquilo que eu não devia. E eu fui ficando tranquilo. Não, tudo bem, fui sendo paciente. Aí mandou mensagem, eu olhei e falei, não, agora ele passou dos limites. Agora ele passou dos limites. Aí eu estava com raiva, falei, não vou mandar outro não, eu estou com raiva. Senhor, eu estou com raiva, cai da pressa, né, Betinho? Eu estou com raiva no momento, não é possível. Fiquei com raiva. Você não vai ficar com raiva, não? Qualquer um fica com raiva, raiva é emoção, gente. Fiquei com raiva, mas esperei um tiquinho. Respirei, mandei uma mensagem para ele, mas escrita, porque não tem tom de voz, né? Escrita. Falei, amigo, você está coberto de razão, dentro das suas próprias perspectivas, mas eu não entendo dessa forma, não. Aliás, sua fala para mim foi extremamente desrespeitosa, mas você tem direito de falar o que você quiser, mas o que eu te desejo é muita paz. Então, mandei para ele e bloqueei ele. Eu não aguento o estresse, eu não aguento. Bloqueei. No momento, não quero falar com você. Simples assim, ué. Espírita, gente, não é nego, não é alienado da vida, não. Bloqueei. Não recebi nem a resposta. Você é espírita. Não dou conta desse estresse, dessa envergonha. Eu tenho que estar equilibrado para fazer minha transformação. Eu tenho que estar equilibrado. Aí não, eu vou pegar desequilíbrio, a pessoa, não, por enquanto, eu não quero relacionar com você. Não, mas você está falando isso. Isso é verdade, gente. No momento eu não quero. Vai ter uma hora que eu falo, meu amigo, tranquilo, te bloqueei. Agora eu vou desbloquear. Olha também. Mas o que você estava fazendo estava me trazendo transtorno. Eu escolho o movimento que eu quero ter, com quem eu quero estar. Eu escolho. Aí a pessoa está te perturbando, mas você fica com ela, completamente perturbado. Agora, se ela estiver te perturbando e não estiver te atingindo, beleza, mas estava me atingindo, eu falo, não posso, eu não quero me atingir, não. Eu tenho que dar os frutos para Jesus. Se eu não tiver, se eu não cuidar da minha intimidade, se eu não fizer primeiro, amar o próximo, como assim? Mesmo. É o ser primeiro. Eu tenho que estar equilibrado. Como é que eu vou? Não é? Complicado. Olha para vocês verem, tranquilo e sereno. Isso é o Evangelho. Estou falando, isso é fato, gente. E outra coisa, outro detalhe. Para a gente fazer nossa renovação, não tem jeito de você não ir de encontro à dor do outro. Pode esquecer. Você não abrir mão do seu tempo para auxiliar, para amparar. Não tem renovação. Não se iluda, meu filho, minha filha. Não iluda, não. Não vai ter renovação se você não abrir mão do seu domingo, de um dia da noite. Não tem. Não vai ter renovação, não. Porque Jesus falou isso. Você precisa ir ao encontro da dor do outro. Reflita se você está indo. Que aí a sua vai ficar pequena, você vai entender o outro. Você vai ver muito, tem gente com dor muito maior do que a minha. Esse é o movimento para a nossa evolução. Se você não for de encontro, gente, não resolve. Você pode fazer o que você quiser, buscar os recursos que você quiser, que não vai adiantar. Eu estava feliz esses dias de manhã, na virada, que eu iniciei um mestrado em alguma coisa que eu queria fazer na área de educação. Aí eu fui aceito na faculdade, que legal, e tal, que tem todo. Aí estou andando, passando perto de manhã, debaixo do pé de piseiro que tem no fundo lá de casa. Aí meu amigo espiritual falou assim,
que vai adiantar isso para você? Se você não for uma pessoa mais gentil com sua esposa, o que vai resolver se você não for mais dócil, mais amável? O que adianta o título? O que vai resolver para você? Pensa nisso, meu filho. Não tá, título. Eu falei. Eu prometo que você é mais gentil. Vou treinar com ela. Eu garanto. Pode ser. Eu vou fazer isso. Serei mais gentil com ela e com todo mundo. Eu serei mais amável. Mesmo bloqueando os outros. Na outra época eu ia uma briga, né? Casal, vem aqui, dá uma tiro. Agora você só bloqueia. Isso é processo de evolução. Prometo que serei mais amável. Pensei comigo e falei com ela que, ó, eu estava aqui todo contente, que é algo externo, né? E tal, todo contente, que estou iniciando e tal. Aí me falaram isso aqui, você acredita? Ele falou, que bom vai ser comigo, você vai começar comigo, né? Vai ser ótimo e tudo mais. Então eu quero dizer que é isso. Como tem aqui as placas domingo, aqui as placas na empresa, estamos há tantos dias sem acidente, você lembra? Aqui as placas tem na empresa, está na porta lá, estamos há tantos dias sem acidente. Na gentileza com ela, hoje é dia 15, eu estou há 15 dias sem acidente. Jesus nos abençoe e nos abençoe.